Eu acho que esses processos que a gente passa, principalmente de evolução, né? Eu acho que a gente pode trabalhar tudo como evolução. E principalmente quando a gente pensa que algo nos limita, a gente já está se boicotando, né? E isso acontece muito, tanto na vida, no esporte, a gente que está sempre lidando com profissionais, a quantidade de profissionais. E quantas vezes já não deve ter escutado, Antônio? Profissional não vai ser pobre. Porque o pessoal tem essa limitação em achar porque com determinada pessoa não deu certo, que contigo não vai dar e acabam até muitas vezes desestimulando outras pessoas, né? Então isso aí a gente acaba vendo muito. Antônio, PNL, Programação Neurolinguística. Tu que trabalha com isso, que se especializou nisso, conta pra gente o que é, como é que funciona, como tu utiliza isso no teu dia a dia e principalmente dentro do esporte, dentro do treinamento. Mas, cara, pô, a história começou quando eu caí de paraquedas, cara, num curso de PNL. Eu tava numa fase da minha vida que eu tinha perdido a minha avó, muita coisa assim. A minha mãe tinha descoberto um câncer na época. Pô, eu até me emociono lembrando disso que não tem como, né, cara? E aí era um turbilhão de emoções, cara, de sentimentos. Eu lembro, era aniversário da minha mãe e ela tava se despedindo da gente naquele aniversário, porque ela não sabia se tinha feito a metástase nela, que o câncer era um melanoma, né, o câncer de pele. A gente tinha perdido já a avó. Então, cara, e aí na época, a minha ex-esposa, ela tinha, cara, a gente tava se conhecendo, ela sofreu um acidente feio, cara, teve um traumatismo craniano, tipo, cara, foi um acidente de bike, cara, uma fatalidade. Então juntou alguns acontecimentos que me derrubaram, cara. E aí eu tinha um aluno na época que ele era super envolvido com treinamentos de PNL e ele acompanhava ali o meu trampo e ele, pô, cara, eu acho que vai te fazer bem, vai ter tal curso. E eu tava lendo um livro na época do Tony Robbins que se chama Poder Sem Limites. Fica aí uma mega recomendação para quem está nos ouvindo, ler esse livro. Ele é um livro que introduz a PNL. Tony Robbins é um dos maiores programadores neurolinguísticos do mundo e um dos maiores nomes do cenário do desenvolvimento pessoal. E aí, cara, eu tava lendo aquele livro dele e ele fala muito sobre crenças possibilitadoras, crenças limitantes. E aquilo ali, pô, tava me chamando a atenção porque eu tava vivendo, cara, uma tempestade, tá ligado? E aí eu fui pra esse curso, cara, e no curso eu vivi coisas que eu jamais acreditei que pudessem ser reais, cara. Tipo assim, nas dinâmicas ali, pessoas em posição fetal, no chão, chorando como um bebê. E o cara, e o programador na época ali que tava dando o curso, tipo assim, fazendo uma indução e fez aquela pessoa regredir pra infância dela. Cara, o cara tava na barriga da mãe. Tipo assim, é algo que, pra quem não conhece, escuta isso, acha que é loucura. E eu pensava isso, mas quando eu vi na minha frente e o cara era meu brother ainda, era meu amigo que tava junto comigo, eu, caralho, mano, o cara tá ali chorando. E aí ele termina a dinâmica, aí vai trazendo a pessoa pro momento presente e a pessoa abre os olhos e, cara, e as dinâmicas que eu vivi ali me impactou muito, cara, mexeu muito comigo. E dali pra frente eu acredito que foi outra pessoa. Eu comecei a usar PNL no meu trabalho, nos treinos, comecei a estudar mais sobre PNL e aplicar na prática, né? Porque não adianta o cara às vezes só ler uma teoria e não praticar naquilo que faz, aí fica meio incoerente, Sim. né? E a PNL ela é muito mais simples, cara. Tipo, a PNL ela tá dentro da geração de valor. Então, pessoas que geram valor para outras são programadores neurolinguísticos nato. A PNL é só uma forma para você usar para alcançar os resultados que quer através de algumas ferramentas. Então, qualquer grande atleta, empresário, pessoas que têm grandes resultados, são pessoas que adotam isso muitas vezes inconscientemente. Né? Quando a pessoa é de verdade, é uma pessoa do bem, cara, ela já tem a PNL na veia. E aí no Gil era também, eu era um atleta que ia muito bem nos treinos, cara, e aí eu gerava uma expectativa muito grande nos meus colegas, nos meus mestres na época. Chegava na hora da competição, cara, eu perdia na primeira luta sempre. E a galera que treinava comigo, tipo, pô, eu era melhor que eles no treino, ganhava deles no treino, e os caras campeão, categoria absoluta de tudo, e eu perdendo na primeira luta. Então ali eu entendi que, cara, eu vivia muito o futuro. E a PNL nos ajuda a se manter no momento presente também,
a viver de fato o que está na nossa frente, o que está no nosso alcance, né, o que está na nossa frente. O futuro ele ainda não aconteceu. Então, se a gente viver um resultado que ainda não aconteceu, a gente vai ficar preso a algo que não existe. Né? E isso daí barra a performance de qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Vai deixar a pessoa ansiosa, vai fazer a pessoa ficar com medo, né? E o medo ele paralisa, né? Não só o medo do julgamento, mas o medo da derrota, o medo do fracasso. Então, se conectar 100% com o momento presente também é uma das ferramentas que a PNL traz para a pessoa colocar em prática e ter melhores resultados. E o principal, cara, pensamento. É controle de pensamento. Se a gente pensar, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, começa com o pensamento. Então, emoção. O que é uma emoção? Aquilo que a gente sente, sentimento, né? Quando a gente está feliz. Cara, quando a gente está feliz, qual que é a nossa visão do mundo? Cara, é uma visão com muita possibilidade. A gente acredita na gente, a gente acredita no nosso potencial. A nossa fé inabalável, ela fica aflorada quando a gente está feliz. Mas quando a gente está triste, cara, quando a gente está triste, como é que a gente está se sentindo? Cara, a nossa visão de mundo, como se torna? A gente está com uma visão limitada. A gente acaba adotando a mentalidade fixa, como a gente falou antes, quando está triste. Então, imagina, entender que a felicidade ela é uma emoção positiva e o pensamento, ele traz o sentimento, porque tudo começa com pensamento, né? Pensamento, emoção e ação. Então, agir vem através das nossas emoções. E a ação é a que dá resultado, né? Não adianta o cara só imaginar, o cara sonhar, o cara acreditar, se a gente não vai para o campo de batalha. Então, a PNL basicamente é isso. Ela te ensina que a qualidade dos nossos resultados é a qualidade dos nossos pensamentos. Basicamente, sim, na simpla, tá ligado? Sensacional. E quem tá nos assistindo, tiver interesse em buscar alguma formação, em buscar alguma coisa, tem algum lugar para indicar, alguma empresa, alguma pessoa, tu dá cursos de PNL, como é que funciona essa questão? Na época, cara, era o Instituto Realiza Sonhos, lá em Pelotas. E não sei se eles estão na ativa ainda. Mas, para quem gostaria de se aprofundar, cara, no assunto, Tony Robbins, 2 livros dele. Desperte o seu gigante interior e Poder Sem Limites. Tá aí 2 ferramentas essenciais para você ter um resultado acima da média, adquirir conhecimentos específicos sobre PNL de forma simples e já aplicar na prática. Sensacional. Antônio, de onde veio, então, o interesse por trabalhar no esporte, cursar educação física, praticava esporte quando era criança, caiu de paraquedas, influência de alguém? Conta um pouco para nós da tua trajetória e vai já contando um pouquinho dos projetos que tu está envolvido, principalmente esse área empreendedor, marca de roupa, essa pegada da tua marca. Conta um pouquinho para nós da tua história. Mas, cara, o jiu-jitsu fui um adolescente muito rebelde, cara. Quem me conhece na adolescência e me conheceu na vida adulta depois, conheceu 2 pessoas diferentes. É maturidade, né? Maturidade, cara. Eu fui um adolescente que eu era meio rebelde. Eu acreditava que para conquistar o respeito das pessoas eu precisava ser mais agressivo, tipo, não aceitar desaforo, sabe? Aquela coisa que adolescente, sim, acha que é o dono do mundo, que é o super-homem. Sei bem como é.